Tiago, lembrando aqui, você que está acompanhando, o Donald Trump ele está indo de helicóptero, né? Ele pousou em Zurique, na Suíça, Sim. e está fazendo uma viagem rápida. Chegando agora. Está chegando agora. Inclusive, eu fiz uma estimativa que são em torno de 20 a 30 minutos de helicóptero saindo de Zurique até Davos. 20 a 30 minutos, por isso que está chegando, deu certinho a chegada dele. Você acompanhando ao vivo, imagens da agência Reuters. Nesta manhã de quarta-feira, Donald Trump chegando a Davos para o Fórum Econômico Mundial. Lembrando, Tiago, que os Estados Unidos está indo com uma delegação enorme, né? Pela primeira vez, você vê o peso que eles estão dando para essa participação. Lembrando que é o retorno de Donald Trump depois de 6 anos. A última vez que ele tinha participado de uma edição do Fórum Econômico Mundial foi há 6 anos atrás. Isso o quê? Há 2026. E ano passado ele participou por teleconferência, né? Que ele tinha acabado de assumir o governo dos Estados Unidos. Tá aí, olha, os dois helicópteros chegando. 2 helicópteros, um provavelmente é de segurança ou para levar a delegação toda. Tiago, o Trump, enquanto a gente vai acompanhando as imagens, queria que você comentasse o seguinte, César também pode comentar, o Trump está com uma obsessão, né, em expansão territorialista desde que ele assumiu. Lembra quando logo ele assumiu, ele veio com aquela coisa de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, né? Depois ameaçou invadir o Canadá, depois retomar o Canal do Panamá, agora partiu para... Depois invadiu a Venezuela, agora a ameaça vira os canhões para a Groenlândia. Parece que ele quer voltar ao século XIX, aquela época de expansionismo territorial, né? Ele quer deixar uma marca, vamos dizer. Quer deixar uma marca. Talvez isso seja o reflexo da própria teoria dele de transformar a América grande de novo, né? Não só economicamente, mas como territorialmente. E lembrando que até dias antes da chegada dele no fórum, ele chegou a fazer aquela postagem de uma montagem em ar, na qual ele fincava a bandeira na Groenlândia e afirmando que a data que a Groenlândia começou a fazer parte do território norte-americano foi no ano de 2026. E, Tiago, ontem a gente teve uma imagem... Olha a imagem. De um terceiro helicóptero chegando, né? Provavelmente... no centro deve ser o do presidente americano, certo, Tiago? Eu suponho que o da ponta ali, olha, United, com a bandeira dos Estados Unidos. Os outros dois devem ser... tá aí, ó. Deixa eu ver. Não, acho que aquele não é ele. Então. Pela estatura, achava que ele... Não, agora deve ser a saída dos guardas, tudo, né? E ele deve sair desse primeiro helicóptero onde a gente vê a bandeira dos Estados Unidos. E a gente falava daquela imagem de extremo mau gosto, né, dele fincando a bandeira dos Estados Unidos no território da Groenlândia. Todas essas atitudes dele está colocando a Europa numa situação, numa sinuca de bico, né, vamos dizer assim, né, Tiago? Porque a Europa está numa situação ou reage ou ela vira insignificante, vassala do... Sim, e além dele colocar em xeque a importância da aliança militar que já vem de décadas, a OTAN, né? Que foi exatamente com a proposta de barrar o avanço da União Soviética, barrar o avanço do comunismo, e agora é ele que está tomando uma postura de invasão, de passar por cima das fronteiras e chegar cada vez mais próximo da Europa, propriamente dito, do bloco europeu. Vou lembrar de outras frases que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou ontem no Fórum Econômico Mundial. Foi 3 pontos. O primeiro, que a estabilidade do extremo norte deve ser mantida, lembrando que o Ártico, toda aquela região, é considerada uma região de paz, ainda não houve registro de conflitos e confrontos assim. Além de que a Groenlândia deve ser respeitada a sua soberania, ela é inegociável, a venda da Groenlândia é um quesito que é inegociável. E, por fim, que a Europa ela precisa, nesse contexto de choques geopolíticos, abrir a mente para uma nova Europa independente. Ou seja, quando ela fala independente, a gente até fica... E onde a OTAN se encaixa nessa independência europeia? Do bloco europeu. E, Tiago, teve uma cena ontem também muito curiosa, que foi do presidente Donald Trump publicando nas redes sociais print de uma conversa com o presidente francês, Emmanuel Macron, falando exatamente sobre as divergências que os dois têm sobre a situação da Groenlândia. Isso é muito inusual, isso, né? Deve ter bem causado lembrado, hein, César? Totalmente antidiplomático, né? Você expor a conversa com outro chefe de Estado. Um outro helicóptero com a bandeira dos Estados Unidos está chegando. Não foi aquele primeiro. Possivelmente pode ser esse que esteja pousando nesse exato momento. Aqueles pousos
pousam na frente para ver o cenário, como é que está o solo, né, as condições, e agora talvez venha realmente o presidente Donald Trump nesse último helicóptero. E isso também mostra o poderio até militar, né, americano. É uma imposição, que ele veio né? com todo o aparato militar, com toda a força, e que ali realmente está chegando o líder da maior economia do planeta, né? Tiago, se a gente pegar a Europa hoje, você quer responder aquela pergunta que ele fez da expor as conversas? Sim, então, o próprio Macron achou isso de uma deselegância e ele depois negou que talvez haveria realmente uma reunião do G7 ali, que essa troca de SMS, de mensagem, ele não concorda totalmente, né? E as imagens ali agora, tem imagens também terrestres ali, agora do que solo. mostram exatamente esse helicóptero. A expectativa é que Donald Trump esteja dentro dele e saia para fazer esse discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos. A gente vinha falando sobre esse poderio militar. Apesar dessa pane no avião, no Air Force One, a chegada com esses helicópteros vem mostrando também, reforçando o poderio, a força militar, que talvez até poderia ser questionada por causa de uma pane elétrica, mas pelas imagens, essas perguntas elas acabam se esvaindo. Né? Ela chegou com 4 helicópteros, né, militares, né, aparentemente militares. Lembrando assim, que uma parte da delegação norte-americana já estava em Davos, já tinha chegado na Suíça. Porque o Bessent já estava lá, né? Já estava lá. E lembrando que esse avião que teve a pane, que é o Air Force One, não é aquela aeronave que foi dada de presente pelo Qatar. Vamos deixar isso bem claro. Adaptação ainda. O Boeing ainda está em adaptação e foi o próprio avião da Força Aérea Americana que teve essa pane elétrica. E é curioso só porque aqui no Brasil a gente vive uma situação com o avião presidencial da Força Aérea, o VC-1, também o VC-2, eles vivem dando problema. O presidente Lula já teve pelo menos 2 problemas graves relacionados ao avião durante esse terceiro mandato dele. Esse último, inclusive, ele teve de ficar voando em círculos, se eu não me engano, voltando de algum país aqui da América, eu não lembro exatamente qual que era, mas que ele precisou ficar voando em círculos para gastar combustível para conseguir aterrissar novamente e conseguir... César, você fez me lembrar que também não é a primeira vez que um presidente norte-americano tem problema com o avião da presidencial. Em 2011, se não me falha a memória, Barack Obama também teve um problema com um voo, mas foi por causa de mau tempo, em que ele teve que retornar para evitar grandes transtornos. Olha, saiu agora um guarda, né? Muito cheio de formalidade, agora deve ser ele mesmo. Ô, Tiago, a gente estava falando, né? O Trump ele está conseguindo colocar a Europa inteira quase contra ele, né? Se a gente pegar todos os países lá que compõem o bloco europeu, quais países só que você acredita que estão do lado do Trump? Só a Hungria, talvez? Então, nem totalmente a Hungria eu poderia dizer que ela está 100% do lado do Trump. Lembrando que a questão da posição dela entre a União Soviética não, entre a Rússia, ela está bem próxima da Rússia, e o restante do bloco europeu, talvez ela tenha uma postura talvez assim neutra, não totalmente de um lado ou de outro. O que eu posso dizer é que a Rússia já deixou bem claro que isso demonstra que o próprio Ocidente não obedece suas próprias regras, aquela ideia de uma coerência, uma coesão ocidental, ele está vendo ruir, está vendo que na prática não está existindo, por enquanto nesse momento. A Ucrânia fica naquela situação de que, ora, precisa do apoio dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos demonstra que ele está mais favorável e mais benevolente com Putin. Então, também não posso dizer em que momento ela considera a invasão da Groenlândia dando totalmente apoio aos Estados Unidos, mas é fato que o bloco europeu, aqueles países que compõem a União Europeia, e inclusive o Reino Unido, que saiu da União Europeia, já demonstrou que eles estão totalmente coesos e unidos para defender a Groenlândia. Agora ele chegando. Em solo suíço, ele vai pelo tapete vermelho, olha só. Com certeza esse tapete vermelho não foi estendido pelo bloco europeu. Ai, meu Deus. Pode ter sido pela própria delegação mesmo dele que estendeu esse tapete vermelho.
Ali, aquela de branco ali é a esposa. Não, Acho que não é Melania, né? Melania. Ô, Tiago, a gente falava então, mas durante essa viagem, interessante citar, que ele arrumou confusão durante a viagem, fazendo posts, ele arrumou confusão com a Noruega, com a Inglaterra, com o Macron na França, né? Ele saiu atacando todo mundo. Além de ameaçar com aquela imposição tarifária que pode começar a partir do dia 1º de fevereiro. 10% sobre produtos europeus, com a possibilidade de aumentar essa tarifa para 25% a partir de junho. Então, ou seja, para um fórum econômico mundial em que se fala de imposto, guerra tarifária, isso é um prato cheio para muita negociação. Tá, então só nos atualiza, por favor, Tiago. Havia essa perspectiva de que Donald Trump fizesse esse discurso no horário de Brasília, se não me engano, às 10h30, daqui a pouco. Às 10h30. Isso... Deixa eu ver a correção. 10h08. Isso, ele está chegando, talvez ele vá cumprimentar os outros chefes de estados, vai ter uma recepção entre eles, possivelmente privada, né? E para depois, então, acessar o auditório e falar com os demais, o público em geral. Tá. Então o atraso acabou não sendo tão grande, né? Como se imaginava. Não sendo tão grande assim, não. A gente vai aguardar com muita expectativa o início desse discurso, que pode sim começar a qualquer momento. E vamos ver qual é o teor, o que vai dar, o que falar o discurso de Donald Trump. Muito bom, Tiago. Muito obrigado por esclarecer todos esses pontos, pegando exatamente o momento que Donald Trump desce do helicóptero e chega a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial. Até amanhã, a gente volta a se encontrar. Davos ainda vai dar muito o que falar até o dia 23, sexta-feira. E se Trump falar durante o News Manhã, você está convidado a voltar, com certeza, para fazer uma análise sobre o discurso dele. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Lúcio. Perfeito, Tiago. Tiago foi preciso, hein? Chegou na hora H, na hora Trump desembarcando. Vamos seguir?